Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho e sejam bem-vindos de volta aqui a esse canal. No vídeo passado a gente conversou um pouco sobre o filme A Paixão de Cristo e hoje eu queria falar pra vocês sobre um problema que eu identifiquei da minha parte, que eu acho que muita gente também vai se identificar com isso. Às vezes até muitas pessoas poderiam até ter vergonha de falar sobre isso, mas é uma reflexão que eu fiz e eu senti que eu deveria dividir isso com vocês. Então fique até o final do vídeo e vamos lá. Bom, se você não é inscrito antes de começar o vídeo, eu já vou pedir que você se inscreva aqui no canal para poder acompanhar os nossos vídeos. Deixe seu comentário para que a gente possa trazer vídeos assim que sejam relevantes para vocês, coisas que vocês gostariam de conversar. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de enviar ele para alguém que você sabe que precisa do vídeo. Na Sexta-feira Santa, na congregação que eu faço parte, assistimos o filme A Paixão de Cristo. E assim, pra mim é terrível. Eu sempre falo, imaginem como se vocês pudessem assistir a tragédia de uma pessoa que é muito próxima, uma pessoa que, por exemplo, está do lado de vocês. Alguém que vocês amam e que está ali assistindo com vocês aquilo. É terrível. E pedi que se fosse feita uma análise dessa perspectiva, né, para que vocês pudessem entender o quão sério seria conseguir assistir o Paixão de Cristo sem sentir nada, né, sem se preocupar. Entretanto, eu tava pensando aqui também, né, mas na hora, automaticamente, eu creio que o Espírito Santo me levou a pensar nisso, eu comecei a imaginar que aquele filme me trazia um peso, uma tristeza, assim, e uma sensação de responsabilidade. Eu lembro que eu orei e falei a Deus que, olha, o que eu posso fazer para te responder em gratidão a isso? Como eu posso manifestar, assim, de forma material, o quão grata eu sou e o quanto eu reconheço o seu sacrifício, sabe? E também comecei a pedir perdão a Deus por muitas vezes não obedecer Ele de imediato, por duvidar, ou até por muitas vezes não arriscar algumas situações que eu entendo no momento que sejam coisas que vêm dele, por medo de errar. Uma vez que eu sei que todas as coisas estão debaixo do controle dele. E como a gente já viu no livro Chamados para Criar, tem uma série no Instagram ali onde eu falo um pouco sobre esse livro, vou trazer ele aqui mais pra frente pra vocês também. Ele fala muito sobre que o cristão ele tem que ser ousado, uma vez que ele sabe que Cristo tem o controle de tudo e se ele fracassar, isso já estava determinado. Então a gente faz tudo com muita responsabilidade, sabe? Oração não é nada irresponsável, mas eu me senti mal, sabe? Eu comecei a me sentir assim muito mal no sentido constrangida pelo amor de Deus, mas eu me sentia mal pelo fato de, às vezes, titubear, sabe? Tava, Deus, por que eu ainda faço isso? Pedir perdão a Deus e, assim, muitas pessoas falam até hoje, provavelmente vão falar aqui no vídeo, de que, você não tem que sentir esse peso, não é pra ser pesado. Realmente, não é pra ser pesado. A Bíblia diz que o fardo, Jesus diz que o fardo é leve, né? Então, o jugo não é pesado, ele divide com a gente a carga, então não é essa a questão, mas a gente tem sim que sentir o peso daquilo que a gente está fazendo de errado e procurar analisar ele e mudar. E esse é o certo, isso deveria acontecer. E foi isso que eu fiz. Eu pensei, pedi perdão na hora, conversei e fiquei pensando assim, por que eu não me sinto tão comovida, constrangida ou até afetada quando eu tô ouvindo uma pregação falando do mesmo assunto da morte de Cristo, sabe? E como isso não é tão relevante quanto o filme. É claro que eu entendo que está envolvida no filme, que são imagens que pintam o nosso imaginário. Mas por que no dia a dia aquele sentimento de gratidão a Deus, sabe? E o reconhecimento do amor de Deus, ele não fica vivo. E que como as palavras às vezes na pregação não queimam dentro de mim como o filme queima, sabe? Porque eles estão falando da mesma coisa. E eu sim, mais uma vez eu digo, eu entendo que são coisas diferentes e elas têm impactos diferentes na nossa vida, no nosso cérebro, mas a ideia do cristianismo devia ser algo que queima constantemente dentro da gente, de tal forma que nos faça se mover assim, em direção àquilo que Deus quer, por confiança. Quanto mais tu crê, mais deveria ser fácil, mas devia ser mais tranquilo pra gente ir se entregando mais. E eu percebo que às vezes não é assim, pelo menos comigo, eu tenho certeza que muita gente é assim. Então, uma reflexão que eu fiz, tanto na sexta quanto no sábado, e que a gente teve algumas coisas assim, criança doente, virose, aquela coisa toda, e com tudo isso, e mais a pregação de domingo, eu procurei analisar como que eu ficava diante dessas questões, e o que estava realmente mexendo comigo. Se eram só os sentimentos, que também são importantes,
ou se eu, de fato, vivia como quem crê em Cristo e se sente grato todos os dias, como quem aproveita o tempo e vive esse tempo baseado no amor e na confiança que eu tenho em Deus. Essa é a palavra. A Bíblia diz que o amor perfeito, ele lança fora todo medo. E é óbvio que a gente ainda sente medo, nós não somos perfeitos. Mas nós deveríamos nos pautar nessas palavras, sabe? E isso eu falo pra mim primeiro, pra confiar em Deus. E então eu percebi que às vezes o evangelho que estava queimando mais dentro de mim quando eu via um filme, por conta não muito mais da emoção, apesar da emoção ser importante. Então, claro que eu orei, tento corrigir isso todos os dias e trouxe aqui pra vocês porque é muito fácil falar que a gente ama Cristo na Páscoa, no Natal, e pensar muito nele, se dedicar, até servir às vezes na igreja. Não é fácil, mas é muito mais fácil do que a gente, no dia a dia, sentir, sabe, aquele foguinho queimando dentro da gente, assim, aquela ideia efervescente, aquela sensação. Então, claro que por isso a gente não se guia pelas sensações, nós nos guiamos pela palavra, nós nos guiamos pelo Espírito Santo, por conta de que a gente não pode viver só de friozinho na barriga. Mas é importante que a gente sempre fique observando quando a gente não vive constantemente aquela fé. E quando a gente não está sentindo essas coisas, o ideal é que a gente pense nelas e deseje sentir elas, assim. Não sei se eu sei me explicar, assim, mas eu vejo que nesse momento a gente tem visto tanta coisa. Hoje, por exemplo, no dia 10/4 de 2023, existe uma notícia muito triste, e até é meio complicado eu falar aqui, então eu vou falar meio que por códigos, assim, de atentados que têm acontecido em escolas e creches, e rolam umas notícias, assim, sobre isso, que, né, e deixam a gente empavorosa, porque mandar os nossos filhos para algum lugar onde a gente não confia, sabe? E aí me vê aquela palavra, assim, que se Deus não cuidar, em vão vigia o sentinela, né? Então a gente faz o máximo que a gente pode, sabe? A gente protege o máximo que a gente pode, a gente instrui o máximo que a gente pode nos nossos filhos. Mas a gente entrega que as coisas já estão todas determinadas diante de Deus, e ficar empavorosa e desesperado é um lugar onde a gente até pode chegar, mas não pode ficar. O cristão, ele não está proibido de sentir medo, de pavor, de tristeza. Paulo fala da gente estar abatido, mas não destruído. Então a gente chega nesse lugar, às vezes, de desespero, não sei saber o que fazer, mas a gente tem que saber encontrar o lugar certo para ficar, sabe? Vencer isso lendo a palavra. Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, ele tinha um problema sério de depressão. E ele buscava refúgio, e para sair disso, muitas vezes na meditação dos Salmos. Acabou resultando aí que ele fez um dos maiores comentários de Salmos que tem, por conta de ele encontrar na palavra o alívio dos anseios dele. Então ele chegava nesse lugar de desespero, de tristeza, mas ele buscava o consolo em Deus. Tem um ditado por aí, eu nem vou saber dizer direito, mas é que a gente, como cristão, fica doente igual os outros, até se desespera e tem medo, mas a gente trata e age de formas diferentes, porque nós somos cristãos. Nós não permanecemos nesse lugar, nesta forma. Nós procuramos a solução porque nós temos um caminho, nós temos uma solução, ou seja, nós temos esperança. Por hoje é só. Eu acho que fica a reflexão da gente orar pelos professores, orar pelos nossos filhos, orar também pela que as autoridades tomem dessas decisões certas, orar também pela educação dos nossos filhos, para que no futuro eles sejam pessoas que solucionem problemas e não causem problemas, para que sejam pessoas que vão trazer cuidado e soluções para toda a nação, sabe? Para qualquer área que a pessoa trabalhe. Formar bons cidadãos também é muito importante. Pensar nisso, na nossa responsabilidade como mãe, quando a gente deixa um filho muito tempo no celular, quando a gente vê que o nosso sobrinho, que o nosso priminho, ele tá indo por um caminho errado e os pais não estão vendo, então da gente ter essa sensibilidade de instruir as pessoas, porque a gente precisa de cidadãos, pessoas que façam uns pelos outros, assim, aquilo que é necessário, né? Solucionadores. A minha solidariedade, assim, a todas as pessoas que estão passando por essa situação e por esses traumas. E de verdade, assim, é lastimável tudo isso que nós estamos vivendo agora, no momento em que eu tô gravando esse vídeo. Então, por hoje é só. Eu encontro vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau!